Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus vivo, eterno e poderoso. Como é bom porque esse Deus, Ele nos aproxima. Em primeiro lugar, Ele nos aproxima dEle, e depois Ele também nos aproxima como irmãos, como um povo que está disposto a se reunir perante o altar dEle. Um povo que está disposto a inclinar o seu coração, a sua mente e a sua alma perante o Deus Criador, o Deus Redentor e o Deus Consolador. Eu quero iniciar esse momento de culto com as palavras do texto de Isaías, capítulo 41, versículos 10 e 13, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha que Deus maravilhoso nós temos, que Deus fantástico, que Deus realmente que transforma vidas. Ele diz: porque eu sou contigo. E esse momento de culto, um momento de estudo da palavra de Deus, um momento de perdão, um momento de santa ceia, é um momento em que Deus diz: eu estou contigo. Não importa o que aconteça no mundo, eu estou contigo, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Que palavras consoladoras, que palavras transformadoras de vidas que esse nosso Deus está dizendo ao meu coração e ao seu coração. Esse é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que deve ser adorado, glorificado. Esse é o Deus que o mundo precisa buscar, e no entanto o mundo se afasta cada vez mais dele. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Como alegra o meu coração poder contar com a presença de vocês. Esse é um momento que nós nos ajudamos, que nós nos auxiliamos como cristãos, como irmãos, como seres humanos que sabem das aflições, sabem das necessidades de um do outro, muitas e muitas vezes, e nós temos a oportunidade de nos amparar, de dizer, de corrigir quando é preciso corrigir, mas ao mesmo tempo de amparar, dar força e auxílio nos momentos que precisamos. E esses momentos, eles acontecem em nossa vida. Quem sabe hoje você está passando por um momento que o seu coração, que a sua alma se sente talvez aflita e triste, cansada. Mas esse é o momento que esse Deus que diz: não tenha medo, porque eu estou contigo. Esse é o momento que Deus vai te fortalecer. Pode crer nisso. Se você tiver algum pedido, algum agradecimento em especial a fazer, faça. No final da mensagem nós estaremos incluindo vocês em nossa oração geral. Por isso, esse é o Deus que gosta de ouvir as nossas orações, é o Deus vivo, eterno, e Ele quer ser adorado, pois esse é o Deus que nós vamos agora invocar. Ó Deus, Pai Criador deste mundo e de tudo que nele existe. Ó Deus, Filho, que com o seu sangue, com a sua morte e ressurreição, redimiu este mundo do pecado, da condenação eterna. Ó Deus Espírito Santo, Deus Consolador, a Ti nós invocamos neste momento para que com o Teu poder o Senhor venha trabalhar em nós, para que a nossa vida possa ser uma vida consagrada ao Senhor. Em Teu nome, amém. Queridos irmãos, como nós fizemos neste momento a invocação ao nosso Deus, nós queremos também cantar louvores a esse Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, porque Ele é o único Deus que quer ser adorado.
E por isso nós vamos cantar o primeiro hino desta noite ao único que é digno de receber. adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagrar-se ao Senhor significa que a minha mente, que o meu coração
que o meu corpo, que a minha alma estão a serviço deste Rei Jesus. E quando nós estamos a serviço deste Rei, então nós vamos também lutar com todas as forças contra as tentações deste mundo. Vamos lutar para nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque arrependimento também é uma luta. Claro que é uma bênção e é o fruto que o Espírito Santo nos deu, a fé. E o arrependimento é fruto da nossa fé. E por isso que nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, também vamos nos colocar, nos curvar diante desse Deus, para que a nossa vida seja de fato uma vida consagrada a Ele através do perdão de Deus. E Deus quer te dar o perdão agora. E por isso eu quero convidá-los para que juntos nós nos coloquemos na presença de Deus e façamos a oração. Eu vou usar o Salmo 51, versículos 1 a 10 na linguagem de hoje, para esse momento que nós vamos clamar pelo perdão do Senhor. E lembrando que este Salmo 51 é o Salmo de Davi, e ele foi escrito muito provavelmente depois que Natã, o profeta, falou com Davi, e ele se arrependeu do seu pecado. E aí ele abre o seu coração diante de Deus, e Deus então lhe dá o seu perdão. Por isso nós vamos nos colocar na presença de Deus. Eu quero até usar para isso as palavras aqui da Anatilde Kunert, que colocou um comentário no nosso chat, que diz assim: esse é o momento oportuno de ouvir a palavra do Senhor. Sim, este é o momento oportuno é hoje. O momento de confissão dos nossos pecados é hoje. E aproveitem, conectem-se somente no culto neste momento. Qualquer outra coisa que possa estar tirando a atenção de vocês, se desliguem, se conectem nesse culto. E vocês podem ficar à vontade lá no seu lar, se alguém quiser se ajoelhar, ficar em pé, apenas oremos clamando pelo perdão do nosso Deus. Ó Deus, por causa do teu amor, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Senhor, o teu povo está diante de ti, pedindo o teu perdão, clamando por ele, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, Deus ele tira toda a culpa do nosso peito, da nossa vida, da nossa alma. Ele tira toda a culpa e nos deixa novamente livres, felizes para amá-lo, para servi-lo em todos os momentos. A todos vocês que de fato estão arrependidos dos seus pecados, acolham o perdão de Deus no seu coração, acolha, porque esse perdão é seu, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Como é bom ser perdoado, como é bom ter o nosso coração, a nossa vida transformada por esse Deus. E eu quero nesse momento convidá-los, irmãos, se alguém quiser abrir a sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 17, versículos 8 a 24, como nós vamos estar utilizando novamente um testemunho daquele livro Família, escrito pelas servas e editado pela editora Concórdia. Então hoje nós vamos falar sobre fidelidade do Senhor, a fidelidade do Senhor, e nós vamos ter um testemunho muito bacana sobre isso, e eu tenho certeza que vocês vão poder também dar um belo testemunho da fidelidade do Senhor na sua vida. Então nós queremos ler esse texto que demonstra exatamente a fidelidade do Senhor também. É um texto que eu escolhi para encaixar com o testemunho da classe. 1 Reis capítulo 17, versículos 8 a 24. Então levei a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias então lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha que texto maravilhoso do qual nós queremos conversar. E aqui nós temos também uma bonita confissão de fé. Todo esse processo, tudo aqui o que é relatado mostra confiança, fé nas palavras desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero convidá-los para que juntos confessemos a nossa fé.
com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos neste momento, em preparação à mensagem, ouvir o próximo hino que fala: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Deus, Ele é de fato muito fiel com o seu povo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, e no poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pelo perdão tu dás a segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus é fiel, e Ele é muito fiel. Ele, de fato, Ele tem sido fiel todos os dias da sua existência com o seu povo. Nós temos nesta noite o tema A Fidelidade do Senhor. E o testemunho que nós vamos ler nesta noite é o testemunho da Claudie Guer. Ele está escrito naquele livro Família, as Famílias da Bíblia.
escrito pelas servas e editado pela Concórdia. Que o Espírito Santo então nos guie no meditar destas palavras, que Ele nos oriente, que Ele nos conduza e que o nosso coração, agora perdoado, transformado e pela ação do Espírito Santo, acolha essas palavras, creia nelas e testemunhe elas em todos os lugares que estivermos. Nós estamos sempre abordando temas diferentes nessas últimas quartas-feiras. Nós meditamos na primeira quarta a alegria de ser avós, depois a bênção de ser especial na semana passada e hoje a fidelidade do Senhor. E para falar de fidelidade, esse é apenas o texto de 1 Reis, é apenas um dos textos, porque toda a Escritura tem inúmeros textos que falam de fidelidade do Senhor. E eu penso que esse texto ele demonstra que a fidelidade de Deus está em tudo na nossa vida, em todos os setores da nossa vida, financeiro, emocional, familiar, social, enfim, a fidelidade de Deus, ela se mostra constantemente. Nós poderíamos escolher outro texto, mas eu penso que esse texto aqui é um texto que ele mostra a fidelidade de Deus, tanto com o profeta, como também com a viúva. Com o profeta, pelo fato do profeta acreditar nas palavras de Deus, ele disse: vai, porque eu vou lá, tem uma mulher que eu ordenei que ela te desse comida, e o profeta acreditou e Deus foi fiel, e também ele foi fiel com a viúva, porque através do profeta, Deus disse: olha, faça comida a esse homem, e você nunca mais terá falta de farinha e de azeite, até que volte o período da chuva. Então eles estavam naquele momento, eles estavam passando por, o país, passava por uma situação difícil, era um período de miséria, era um período que não tinha quase o que comer. Então a luta para a sobrevivência estava muito grande, e isso está muito claro quando a viúva mesmo diz: eu tenho aqui um bocado, eu vou fazer para mim e para o meu filho, daí nós vamos comer e esperar a morte, para se ter uma ideia da dificuldade daquela situação naquele momento. E aí o profeta então acredita naquelas palavras de Deus, que diz: ali ordenei a uma viúva que te dê comida para você. E aí tem uma história, nessa história tem algo que me fascina de uma maneira muito especial. O profeta, a coragem do profeta de chegar na casa da viúva, sabendo que ali seria o resto de farinha e o resto de azeite que ela tinha, e era o resto de lenha também, assim, as coisas estavam acabando, e ele, com toda a coragem, ele diz: vai lá, faz o pão, faz um bolo e traz primeiro para mim, e depois você vai fazer para você e o seu filho. E aí vem a promessa: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha aqui, é coragem do profeta. E aqui nós vemos muito, irmãos, a Escritura também falando que se alguém der um copo de água fresca para um profeta de Deus, nunca será lhe tirado o galardão do céu. E aqui a viúva experimenta isso. Olha que o texto ele nos dá uma ideia de que a viúva não questionou o profeta. A viúva simplesmente não questionou. Ela foi lá e fez como o profeta havia ordenado. E aí ela simplesmente confiou e assim fez o pão e entregou ao profeta. E depois de fazer tudo, como o profeta disse, o texto afirma: assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. Olha,
O profeta ficou naquela casa, ele não saiu da casa. Ele ficou ali com a viúva e com o filho dela por muitos dias, e eles se alimentavam sempre, porque nunca terminou a farinha e nunca terminou o azeite do jarro. Segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. E aqui eu quero agora colocar o testemunho da Classi, é Claudiger, tá? Claudiger. Ela diz o seguinte: meu esposo e eu tivemos a graça de nascermos em famílias cristãs e desde pequeninos fomos ensinados na palavra de Jesus. Casamos-nos logo após a formatura do meu esposo em teologia. Então o esposo dela foi pastor. O lema de formatura foi o texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: fiel é o que vos chama. Fiel é aquele que vos chama. Olha que palavra consoladora. Essas palavras têm acompanhado a nossa vida. Nos primeiros anos de casamento, Deus nos abençoou com 6 filhos. Entretanto, algumas pessoas não enxergavam isso como uma grande bênção e diziam: vocês terão grandes dificuldades. Ou ainda, vocês vão passar fome. É verdade, com o salário que meu esposo ganhava, se tivéssemos feito cálculos, chegaríamos à conclusão de que seria pesado demais criar e educar os 6 filhos. Sempre tivemos a certeza de que os filhos são bênçãos de Deus e confiamos na sua fidelidade. Comprovamos dia após dia que Deus é fiel em suas promessas e jamais abandona os que lhe pertencem pela fé em Jesus. As respostas às orações, as soluções que precisávamos, sempre vieram no melhor momento, já que já se passaram quase 45 anos e nunca faltou o pão de cada dia. Hoje, a família é maior. Vieram os genros, as noras e os 8 netos. Todos andam com Jesus. Por isso, nada lhes tem faltado. A neta mais velha, com 16 anos, foi chamada por Jesus para a morada eterna há pouco tempo. Mas também não falta o grande consolo que Deus, em sua fidelidade, promete aos que nele confiam. Verdadeiramente, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Esse é o testemunho da Classi. E que belo testemunho, que belo testemunho. O ser humano não consegue ver o dia de amanhã. Nós cristãos, nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por fé. Nós não precisamos ter, mas nós seguimos a nossa caminhada, sabendo que no momento certo Deus dará aquilo que nós precisamos. E nós vemos pelo testemunho desta nossa irmã, por 45 anos nunca lhe faltou nada, sempre tiveram o alimento, confiaram em Deus. A confiança na fidelidade de Deus faz maravilhas, e está acontecendo maravilhas. Deus nunca falha em suas promessas. Quando ele disse ali, até mesmo a promessa que eu li no texto de Isaías 41, 10 e 13, quando ele diz: eu estou contigo, isso mostra a fidelidade do Senhor. A confiança, o fato da viúva confiar no profeta e confiar na promessa de Deus, na fidelidade de Deus, lhe trouxe também muitas bênçãos.
farinha e azeite não lhe faltaram. E certamente, depois que começou a chover, foi-lhe providenciado muitas outras coisas. Porém, com certeza, a maior bênção ainda foi a ressurreição do seu filho. Olha, pelo fato dela acolher aquele profeta, acreditar e confiar na fidelidade de Deus, o profeta também trouxe a vida do seu filho de volta, e ela pôde tê-lo em seus braços novamente vivo. Que grande bênção! Olha como ela colhe os grandes frutos da fé. E Deus a abençoou no momento certo. O profeta estava ali, colocado à sua disposição, para que através do profeta Deus pudesse atender aquela viúva, socorrê-la nos momentos de aflições, porque também ela soube confiar na fidelidade do Senhor. Penso que todos nós temos motivos para confiar na fidelidade de Deus. Ele a demonstra todos os dias em nossa vida. Basta abrirmos os olhos e nós as veremos. Eu lembro de uma senhora que hoje já está na glória eterna, que vai muito ao encontro, e eu gostaria de mencioná-la, mesmo sem ter falado com a família dela. Esse texto, ele vai ao encontro desse texto de 1 Reis, também vai ao encontro do testemunho da Claudi, que era o testemunho da Dona Vale, quando ela deu aqui dentro da congregação Concórdia, quando ela contou aquela grande bênção do Senhor, quando ela tinha também somente um pão, e ela foi abençoada, aquele lar foi abençoado, e à medida que foram cortando as fatias de pão, o pão não terminava, o pão simplesmente se cortava e o pão não diminuía. Então nós tivemos o privilégio de poder ouvir pessoalmente esse testemunho da nossa irmã Vale Sonta, que hoje já está na glória eterna, mas deixou esse belo testemunho registrado. Então, se analisarmos a fidelidade de Deus, ela nos traz alegrias, mas também sofrimentos. A fidelidade de Deus, ela também, por Deus ser fiel, Ele também permite os sofrimentos na nossa vida. A morte é uma delas. A morte é uma delas. Todas as vezes que eu vou sepultar alguém, todas as vezes que nós nos defrontarmos com a morte e tivermos que enfrentá-la, nós podemos dizer: Deus é fiel, porque Ele disse: não comam desta fruta, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Então percebam que a fidelidade de Deus é muito grande. Ele é fiel também nos seus julgamentos. Quando Ele diz que Ele voltará para julgar vivos e mortos, acreditem, porque esta palavra é fiel. Porém, quero lembrar de algo também que alegra o nosso coração: a presença dEle em nossa vida. E nós temos tantos textos que demonstram isso, que Deus se faz presente. Ele faz a promessa de estar conosco nas alegrias e nas tristezas, e nós temos muitos textos. Esse texto de Isaías, nós temos o Salmo 23, 4, que mesmo que eu enfrente a morte, eu não preciso ter medo, porque Tu estás comigo. E os Mateus 28, o finalzinho do capítulo lá, quando Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias. Então Deus, Ele é fiel nas suas promessas, e essas promessas, essa fidelidade de Deus traz ao nosso coração um grande alento, uma grande paz e tranquilidade. A presença de Deus na vida do seu povo faz a grande diferença. Faz a grande diferença. Deus, com a presença dEle, eu posso estar feliz porque Deus está comigo. Se eu vou passar por um momento de sofrimento, eu posso estar feliz porque Deus está comigo, eu posso me sentir consolado.
Se nós vamos enfrentar a morte, seja de um ente querido ou até mesmo a nossa própria morte, podemos ficar felizes, porque a fidelidade de Deus, a presença de Deus, tranquiliza o nosso coração para dizer que nós estaremos bem, porque Deus vai estar conosco todos os dias. Portanto, irmãos, deposite o seu coração, deposite a sua vida, deposite tudo que você tem, tudo que você é, consagre tudo ao Senhor, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque esse Deus, Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Ele é digno, porque Ele é fiel, porque Ele nos acompanha e nos acompanhará, hoje, amanhã, até por toda a eternidade. Amém. Irmãos, nós vamos se algum pedido aqui, irmãos, ficou fora, de repente, se alguém de vocês fez um pedido, nós estava com um problema lá na nossa casa com o Wi-Fi, ela estava caindo e aí talvez foi perdido algum pedido, tá? Então nós pedimos aí desculpa, se alguém ficou de fora, mas nós vamos incluir todos vocês que estão aí presentes no nosso momento de culto, vamos incluir todos vocês. Temos aqui agradecimento. Reginaldo Herberts agradece a Deus por ter protegido seus tios e sua mãe, que foram viajar para o Espírito Santo. Também nós temos os pedidos aqui. Lindaura Hammer pede oração por toda a sua família e pela sua irmã Tânia, que está fazendo aniversário hoje. Glória Litter pede oração por sua família e todos que estão participando deste culto online. Então, irmãos, antes de nós orarmos, nós vamos cantar o próximo hino e logo após nós vamos falar com o nosso Deus, abrir a nossa alma, falar com Ele em oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. É o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. É o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não
Senhor Deus, é maravilhoso falar contigo. A sua fidelidade também alegra o nosso coração. A tua fidelidade nos traz uma enorme paz, porque nós sabemos que nesse momento de oração o Senhor está presente. Porque o Senhor nos convida a orar. O Senhor diz: orai sem cessar. O Senhor também nos convida dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Obrigado, Pai. Obrigado porque as tuas palavras são fiéis, são verdadeiras. As tuas palavras merecem toda a nossa confiança e nós podemos fechar os olhos, deitar nos teus braços amorosos e confiar que o Senhor irá nos conduzir pelo caminho da vida. Pai amado, obrigado por ouvir a nossa oração. Obrigado por estar presente em nossa vida. A tua presença nos dá um alento muito grande. A ação do Espírito Santo que nos colocou a fé e todos os dias nos dá força para nós continuarmos lutando com alegria, lutando e confiando na tua fidelidade, sabendo que nada na nossa vida vai nos faltar e que no momento certo o Senhor vai agir. Sabemos que a tua fidelidade também está presente nos momentos que nós precisamos chorar, nos momentos que o nosso coração se sente talvez desamparado, no momento em que nós talvez perdemos o chão da nossa vida, nós sabemos que ali o Senhor manifesta a sua fidelidade também. O Senhor alertou o ser humano para que não pecasse, mas o ser humano foi desobediente. Só que a tua fidelidade nos momentos que nós choramos, nos momentos que nós nos sentimos sem chão, Pai, a tua fidelidade é maravilhosa porque ela consola o nosso coração. Ela diz que nós não estamos andando sozinhos e que a tua palavra é fiel e verdadeira. A tua presença na nossa vida, ela é transformadora. A tua presença na nossa vida é real. O Senhor caminha com o seu povo. O Senhor fortalece o seu povo. Através do perdão da palavra da Santa Ceia, nós recebemos Jesus Cristo que vem ao nosso coração para dizer: eu estou com vocês. Obrigado, Pai. Obrigado por ser tão fiel a nós. Nós, seres humanos, somos infiéis tantas e tantas vezes ao Senhor e por isso pedimos já o nosso perdão. Dá-nos um coração fiel ao teu nome também, Pai. Assim como diz no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria um coração novo no teu povo, para que esse povo seja um povo consagrado ao Senhor. Consagre a vida, a mente, a alma, tudo em tuas mãos. Te somos imensamente gratos, porque como filhos do Senhor nós também podemos dizer que nada nos faltou. Em cada momento que nós precisamos do teu socorro, o Senhor esteve ali estendendo a sua mão, fazendo de fato, nos concedendo as suas bênçãos. Obrigado, Pai. Nós nos unimos com o Reginaldo, que está agradecendo a Ti por ter protegido os seus tios e sua mãe que foram viajar ao Espírito Santo. A tua fidelidade, ela se faz presente nesses momentos e todos os momentos da nossa vida, não é somente depois na eternidade, mas hoje, agora nós podemos perceber que a tua fidelidade acompanha o seu povo até mesmo durante uma viagem. Pai amado, te somos imensamente gratos, juntamente com a Lindaura, pelo aniversário da sua irmã, por mais um ano de vida que está dando a ela. Te somos gratos, Pai, por todos os que estão agora, neste momento, participando deste culto online. Esteja no coração de cada um, esteja na vida de cada um. Esteja, Pai,
amparando os que choram, esteja dando força aos que estão fracos, esteja dando direção àqueles que estão se sentindo sem chão, pelo poder do Teu Espírito Santo, que eles possam também confiar sempre na Tua fidelidade. Esteja, Senhor, com a família da Lindaura, também com a Glória Litter, que está pedindo pela sua família e por todos que estão presentes neste momento. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor é fantástico, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem sido todos os dias a luz do nosso caminho. A Tua palavra, ela está aqui colocada, e que o Teu povo e o mundo se volte a ela com o coração e com a alma. Pai, não permita e que o povo de Deus, que o Teu povo não se incline às coisas modernas do mundo, que o Teu povo sempre separe o que é pecado e saiba distinguir o que vem do Senhor e o que é pecado. Nós nos colocamos na Tua presença, colocamos todos os enlutados, colocamos os enfermos, colocamos os desempregados, colocamos os nossos afiliados aos Teus cuidados, Pai, pedindo que pela orientação do Espírito Santo o Senhor também os conduza. Fortaleça o Teu povo, para que este povo seja uma bênção para a vida de tantas outras pessoas que ainda precisam ouvir da Tua fidelidade e do Teu amor em Jesus Cristo nosso Senhor. Nós nos entregamos de corpo e alma ao Senhor, e na sua fidelidade nós vamos confiar. Nós vamos seguir o nosso trabalho com alegria, com amor, com dedicação, sabendo que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, fica aqui o meu agradecimento pela presença de todos vocês. Que a nossa oração suba na presença do Senhor. Que Ele conceda na sua vida tudo aquilo que Ele tem proposto para ti. Ande com alegria, erga sua cabeça, olhe para Jesus e segue o seu trabalho, segue a sua vida cristã, sua vida dedicada, sua vida consagrada, porque esse Deus, Ele é o seu Deus e Ele está contigo. Muito obrigado pela presença de todos vocês neste momento de culto online. Sábado de manhã nós não teremos instrução de confirmandos aqui pelo recesso da congregação. Também sábado à noite nós teremos então o nosso culto, tanto presencial como online, e vocês são os nossos convidados a participar conosco. Lembro novamente da nossa casa de apoio, ela está à disposição de vocês. Se vocês precisarem de algum número para contato, podem entrar em contato comigo, que eu vou passar para vocês o contato da diretoria da casa de apoio, e ela estará sempre pronta para atendê-los. Irmãos, também quero falar do meu canal do YouTube. Quero agradecer em primeiro lugar a todos que já se inscreveram no meu canal. Muito obrigado por vocês estarem lá, fazendo parte da minha vida, do meu trabalho, e assim é uma forma também de vocês poderem compartilhar o link de mensagens, momentos devocionais, devoções e tantas outras coisas que ali são postadas. Então fiquem à vontade, se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhem, porque certamente vocês estarão talvez dando uma grande ajuda para uma pessoa que está cansada, abatida e aflita.
Um grande abraço a todos vocês, tá? Vou deixar com vocês a bênção do Senhor cantada e logo após o último hino para nós então encerrarmos esse momento de louvor. Um beijo no coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Nada nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas desse mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Nada nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas desse mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus